E agora, Patrícia, aos irmãos aí que estão nos acompanhando, né? Vocês conseguem me ouvir? Vamos ver se o problema resolveu. Tá vendo? O ruim de você não ter um equipamento bom que condiga com a graça é isso. Ah, obrigado, Patrícia, Deus abençoe. Irmãos, então me perdoe, estávamos sem som. Então ainda bem que eu estava na introdução, né? Então eu pedi uma contribuição, na ajuda de vocês acerca das inscrições, né? Do like lá no YouTube, no canal do YouTube, quando eu lanço o vídeo lá no YouTube, porque ele né, dá alguns benefícios e uma melhoria na nossa transmissão. Boa tarde, primo, Deus abençoe. Agora, tá com som ou não tô? Ah, tá vendo? Louvado seja Deus, a Patrícia já tinha me alertado isso, primo. Seja muito bem-vindo aí, boa tarde. Lembranças aí a todos em Botucatu. Irmãos, veja, eu estava dizendo o seguinte, antes de saber que eu estava sem som. Bem, eu dizia, irmãos, que eu não sou nenhum teólogo, nenhum biblista, né? E tudo que eu faço nas pregações é estudar, é ser curioso. E aí eu vou buscando aonde eu tenho possibilidades, né? Eu não tenho formação acadêmica, não sou catedrático nem nada, mas eu fiz uma experiência com Deus e a partir daí me apaixonei pela palavra de Deus. Não foi num primeiro momento, né? Talvez a gente fale um pouquinho sobre isso hoje, mas na medida em que a gente foi avançando no caminho com Deus, Deus me apresentou a sua palavra e a sua palavra penetrou em mim e a partir daí eu comecei a investir nisso. Deus me convenceu, né, do chamado que Ele tinha para mim e a partir daí então eu passei a investir. Então eu não tenho formação acadêmica de doutorado, teologia, essas coisas todas. Não tenho nada, graças a Deus não tenho nada disso, né? Não que seja errado, não é errado você estudar uma teologia, aprender mais, fazer um curso específico, né, para se aprofundar mais. Não é errado, né? Mas isso nunca me fez falta. E também nunca foi assim, algo que fosse assim uma prioridade, né, dentro do meu ministério. Eu não estou dizendo prioridade que a gente não deve estudar, nada disso. Pelo contrário, eu leio muito, eu busco muito, né, eu procuro ter sempre um dicionário bíblico, uma chave bíblica, catecismo, outros documentos da igreja que se façam necessários. Eu procuro sempre ter à mão. Né? Isso faz com que as minhas pregações saiam do jeito que está. E hoje, o tema de hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o ministério, sobre todas essas coisas, né, que eu falei aqui. Mas, irmãos, uma coisa é certa, eu sou apaixonado por Deus, por aquilo que Deus me chamou a fazer, eu assumi, eu abracei isso. E hoje, né, o vídeo nos sugere falar sobre a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, se render à vontade de Deus. Eu não sou assim como eu sempre falo, eu não sou santo, não respiro, não transpiro áreas de santidade, eu não tenho uma auréola aqui em volta da minha cabeça, não. Mas eu busco isso, e quem me indica a direção é sempre a palavra de Deus, são as coisas que eu faço. Né? Não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém, eu apenas procuro dar passos. Nem sempre eles saem da forma como devem, graças a Deus tem pessoas que às vezes me corrigem, né? E louvado seja Deus porque elas existem, né? Graças a Deus aí que essas pessoas me corrigiram no tempo certo, na hora correta e do jeito certo e me tornaram a pessoa que eu sou hoje, que também necessita às vezes de correção. E muitas das minhas pregações, as pessoas às vezes reclamam de ser agressiva, de ter uma tonalidade agressiva, mas é como se fosse um irmão mais velho, né? Como se fosse um irmão mais velho. E eu sempre faço questão, irmãos, de dizer, não sou formado, mas eu sou apaixonado pela palavra de Deus, pelos mistérios, de me aprofundar, de cavocar a palavra, de procurar enxergar na palavra aquilo que as pessoas pouco enxergam. E Deus me deu a graça de ter esse olhar sobre a Bíblia,
né, sobre a palavra de Deus. E graças a Deus isso tem funcionado já há 20 anos. Né? Esse ano, graças a Deus, fez 20 anos que eu prego, dia 15 de agosto. E hoje eu gostaria de partilhar essa experiência, né, sobre se render à vontade de Deus. Se rendendo à vontade de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Irmãos, como eu havia dito na introdução, né, antes de descobrir que eu estava sem áudio, né, eu gostaria de falar para vocês, se você puder compartilhar, né, os vídeos do YouTube, para mim, você estaria me ajudando assim, mas de uma forma assim tremenda, né? Lá no YouTube eu tenho benefícios, né, que melhoram aí, não é benefício financeiro, não tenho. Graças a Deus isso não tem lá ainda. Mas, irmão, você me beneficia no seguinte, fazer crescer o canal. E com o canal crescendo, também crescem os meus recursos dentro do YouTube. Mas, Antônio Lúcio, por que então que você faz no Facebook? Porque no Facebook facilita um monte de gente, né, que fala que no Facebook é mais fácil de acesso, que todo mundo tem, etc e tal. Né? Mas eu penso que o YouTube seja melhor. Porém, os testemunhos que nos chegam não chegam pelo YouTube, chegam pelo Facebook. Então, se você percebe lá no YouTube, também tem alguma coisa lá que te faça crescer na fé, que você possa testemunhar, testemunha lá, você testemunhando lá, crescendo lá, então aí a gente faz o contrário, a gente faz a transmissão lá e replica aqui no Facebook. Ou seja, nenhum e nem outro, enquanto nós não temos a simultaneidade com o notebook, com a providência de um outro notebook, que Deus, em nome de Jesus, já está providenciando para mim, então nós temos que fazer isso. Né? Mas quando chegar o notebook, em nome de Jesus, nós vamos voltar a ser simultâneos. Então fazer tanto lá no YouTube quanto aqui no Facebook. Quero convidar você a pegar sua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 1. Atos 16, versículo 1. A tradução que eu estarei utilizando é a tradução da Bíblia do Peregrino, para a glória de Deus. Diz o texto, irmãos, Atos 16, 1. Assim que chegou a Derbe e Listra, havia aí um discípulo chamado Timóteo, filho de mãe judia convertida e de pai grego, muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio. Paulo queria levá-lo consigo, então o circuncidou em atenção aos judeus que habitavam por aí, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao atravessar os povoados, recomendavam-lhes que observassem as normas estabelecidas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. As igrejas se fortaleciam na fé e cresciam numericamente a cada dia. Enquanto atravessavam a Frígia e a Galácia, o Espírito Santo não lhes permitia pregar a mensagem na Ásia. Chegando à Mísia, tentavam passar para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Portanto, deixaram a Mísia e desceram a Troade. Certa noite, Paulo teve uma visão. O macedônio estava de pé e lhe suplicava: venha à Macedônia para ajudar-nos. Após essa visão, procuramos ir à Macedônia, convencidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa notícia. Zarpando de Troade, chegamos rapidamente a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, daí a Filipos, a primeira cidade da província da Macedônia, colônia romana. Ficamos alguns dias nessa cidade. Num sábado saímos pela porta da cidade em direção à margem de um rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres. Escutávamos uma mulher chamada Lídia, comerciante de púrpura de Tiatira.
pessoa devota. O Senhor lhe abriu o coração para que prestasse atenção ao discurso de Paulo. Ela se batizou com toda a sua casa e pedia: se me tendes por fiel no Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistiu conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia aí, né? Quem beija a Sagrada Escritura, beija a face de Cristo. Santo Agostinho, um grande amigo meu, Santo Agostinho, o qual eu me pretendo ser amigo constantemente dele, né? E aprender, né, com essa amizade de Santo Agostinho. Irmãos, veja, por duas vezes, né, essa passagem ela está mostrando uma coisa interessante. Primeiro que mostra a intimidade de Paulo com Deus, a partir do Espírito Santo. A segunda coisa, a sua obediência, ou melhor, a sua submissão à vontade de Deus. E aí, é claro, tem Lucas lá junto, né, que a gente percebe que Timóteo passa então a fazer parte dessa equipe missionária de São Paulo, e acaba aí sendo um dos favoritos, né, Timóteo, um dos favoritos de São Paulo, que inclusive vai chamar Timóteo de filho predileto, né, filho espiritual. Agora veja, o Espírito Santo intervém na direção de onde Paulo deveria ir, através de um sonho, onde o macedônio representa a voz da Europa pedindo auxílio. Filipos é a primeira cidade da Europa a receber o anúncio do Evangelho através de São Paulo. Irmãos, veja, antes de nós entrarmos aí no eixo da pregação, alguns dados interessantes. Da Macedônia, né, por volta dos anos 30 a.C., entre 35 e 30 a.C., a partir da Macedônia, surgiu ali uma grande difusão cultural chamada helenismo, né, que depois, e a partir daí, dessa entrada de São Paulo na Macedônia, o helenismo, então, a partir daquela visão de São Paulo, pede, então, um auxílio para que a palavra de Deus, o anúncio de Jesus Cristo, entrasse, então, ali naquela cultura. Pois bem, Filipos é uma cidade, uma província romana, que faz parte ali da Macedônia, na entradinha ali da Europa. E esse nome Filipos é baseado no nome de Filipe, pai de Alexandre Magno, né, que era uma colônia romana, né, a cidade de Filipos era uma colônia romana desde o ano 31 a.C., né, que a partir daí então se torna aí uma cidade europeia, que recebe aí pela primeira vez, através de São Paulo, o anúncio do Evangelho. Paulo ele passa então a levar Timóteo, né, que era um colaborador excelente para São Paulo, e era um favorito, né, como eu disse há pouco, ele gostava muito de Timóteo, chamava ele de filho espiritual. A ele São Paulo endereça no Novo Testamento duas cartas, né, uma carta indicativa de instruções missionárias para Timóteo, que era líder de alguma comunidade ali, e depois uma segunda carta, como se fosse uma carta de despedida de São Paulo a Timóteo, que é a segunda carta, que provavelmente deve ter chegado nas mãos de Timóteo quando São Paulo já estivesse morto. Bom, enfim, os versículos 6 e 7, né, nós percebemos aí São Paulo sendo, como eu posso dizer, interpelado pelo Espírito, porque São Paulo queria ir para um lado e o Espírito Santo queria levar São Paulo para o outro, né? Porque, olha, veja bem, nos versículos 6 e 7 está escrito assim, enquanto atravessavam a Frígia e a Galácia, o Espírito Santo não os permitia que pregassem a mensagem na Ásia, sinal que algum apóstolo iria fazer esse trabalho, né? Que São Paulo era destinado aos pagãos, aos gentios, como ele mesmo diz, né? E depois do versículo 7, vai dizer assim, chegando a Mísia, tentavam passar para a Bitínia, que era uma outra cidadezinha ali da Ásia, mas o Espírito de Jesus o impediu.
Ou seja, São Paulo, além de ser muito dócil à vontade de Deus, ele também era muito atento aos sinais que Deus lhe dava de impedimento. Não é por aqui, é por ali. Irmãos, isso está faltando hoje para nós. Essa docilidade de São Paulo não foi algo tão fácil para São Paulo. Não foi. Eu tenho certeza que não foi. Primeiro, porque São Paulo ele era um judeu fidelíssimo à doutrina judaica. Era um homem que sabia ali o Pentateuco, decor e salteado e decor. Era um homem zeloso, vai descrevê-lo ali o livro dos Atos dos Apóstolos. Era um homem zeloso, era chefe de uma guarnição da guarda romana. Foi criado e ensinado na melhor escola da época, né, como se fosse uma USP hoje em dia, né, uma universidade federal, que é a escola de Gamaliel. Portanto, o homem sabia de doutrina, o homem sabia de toda a cultura judaica, ele era zeloso. E quando ele sai em perseguição aos cristãos, irmãos, ele não estava errado, ele estava defendendo algo que ele foi ensinado, né? Que ele foi doutrinado, ele foi lecionado desta forma, nesse sentido. Então, logo, ele estava certo, ele não estava errado. As pessoas dizem que São Paulo aí se converteu e tudo mais, mas o fato, irmãos, é que ele não estava errado. Ele estava errado para o nosso conceito de entendimento a partir de hoje, né? De agora, que nós sabemos, nós tivemos contato, a Bíblia chegou, está pronta na nossa mão, tem zíper, tem capa, tem versículo, tem capítulo e tudo mais. Agora a gente sabe que São Paulo estava errado e você acabou se convertendo, mas na época, para São Paulo, ele estava certo. O que precisaria acontecer com São Paulo? Ele precisaria ter uma experiência com Jesus, e a partir daquela experiência, então, se deu todo o trabalho, se eu posso dizer assim, se deu toda a graça dele trilhar ali o caminho para descobrir qual era a vontade de Deus para ele. Porém, irmãos, o que me intriga em São Paulo é que ele não precisou ficar um tempo de discernimento, não. Ele já sabia o que Deus queria para ele. O que isso nos ensina, irmãos? Que Deus, nós fazemos a experiência com Deus, Deus ele já dá a prévia daquilo que Ele quer de nós. Cabe a nós abraçarmos. E muitas vezes a gente precisa ficar cego para as coisas do mundo, né, para o mundanismo atual, né, que o Papa Francisco tanto fala, cegos para o mundanismo, pelo menos por 3 dias em sinal de penitência, para a gente escutar única e exclusivamente a Deus. Antigamente, eu me lembro, irmãos, que quando eu voltei para a igreja, o meu retorno para a igreja foi num momento muito bom dentro da renovação carismática. Era o auge da perseguição da renovação dentro da igreja, né? Por causa da teologia da libertação, por causa de outros fatores aí, porque era uma novidade, né? Uma novidade, né? Vamos colocar novidade entre aspas, né? Que na verdade, desde Pentecostes isso existe, mas aí, como começou a ficar muito acentuado e se alastrar pelo mundo inteiro, como aconteceu, né, no tempo apostólico, então aí começou aquela perseguição, era padre perseguindo, era gente expulsa de igreja, né? Eu conheci um casal, inclusive, que chegou a ser expulso, né, dentro de uma comunidade aqui próximo da minha casa, mas isso não vem ao caso. No ano de 96, 97, que foi o ano que eu tive, assim, eu comecei o meu contato com a renovação carismática, com essa espiritualidade carismática. Então, a partir daí que eu fui tendo contato com a Bíblia, com documentos da igreja, fui descobrindo o que é a igreja. Eu demorei quase uns 2, 3 anos para descobrir o que era a igreja, aonde eu estava pisando, porque eu era católico, mas eu era um católico de fachada. Era um católico, estava escrito aqui, eu sou católico, mas eu não vivo minha fé. Né? Nas minhas atitudes, nos meus gestos, na minha forma de vida da época, estava escrito isso em mim, que eu era um católico que não vivia fé nenhuma, que eu era um pagão, que é um pagão batizado. Eu vivia uma vida de forma paganizada, assim ao extremo. Enfim, São Paulo também viveu isso. E chegou num certo ponto
que São Paulo percebeu que ele precisava ser dócil. Ele não foi pregar direto, né? Eu já falei sobre isso aqui uma vez, né? Lá na certeza do chamado, né? Que aqueles, se um dia eu descobrir como é que faz isso, eu vou fazer aqui em cima, né? Passar aquele letreiro assim, ó, sugerido, vídeo tal. Né? Então, se um dia eu descobrir, eu vou colocar aqui em cima o vídeo que eu sugiro, né? Que é a certeza do chamado. Onde eu falo, né, de você ter a certeza de não ficar muito tempo em discernimento. São Paulo, ele ficou muito tempo com os apóstolos, anos, né, com os apóstolos. Para quê? Para que ele absorvesse dos apóstolos aquilo que ele tinha que pregar. Eu demorei 2 anos para pregar realmente. Não demorei muito para entrar, né, a serviço dentro de um grupo de oração, porque até então nós, dentro da renovação carismática, não havia toda essa maturidade formativa de hoje, esse conteúdo formativo, que graças a Deus hoje existe, né, para que ninguém corra o risco de incorrer em erro. Né, de ficar incorrendo em erro, dizendo assim, mas eu não sabia. Hoje, graças a Deus, não há esse problema. Pera aí, irmãos, que eu vou dar um jeitinho aqui que tá pronto. Antes nós não sabíamos de nada disso. Voltei para a igreja dentro da renovação quando estava no auge aquela ofensiva nacional, que era a chamada Escola Paulo Apóstolo, né, que era a ofensiva nacional, de onde saiu então a formação que nós temos hoje na renovação. Então hoje, graças a Deus, a renovação tem um conteúdo formativo esplêndido, que bem utilizado é perfeito para se caminhar na santidade. O problema é ser dócil a isso, é se enquadrar a isso. Foi exatamente isso que São Paulo fez. Ele foi se enquadrar à pregação apostólica, ele foi se enquadrar aos conceitos de Jesus, beber da fonte apostólica aquilo que ele precisaria pregar depois, porque ele sabia, ele tinha consciência que ele tinha sido chamado para pregar. Porém, ele tinha que fazer primeiro ali um upgrade. Por quê? Porque ele ainda era da escola mosaica, daquela escola judaica tradicional, que ele defendia segundo o conceito de Gamaliel. Ele precisaria reformular todo esse conteúdo para então poder usar todo o conhecimento que ele tinha da lei para embasar a sua pregação cristocêntrica, para então voltar-se para Cristo em sua pregação, que é o conteúdo de todas as pregações de São Paulo, são cristocêntricas. Ele sabia quem era Cristo, ele alimentava aquela experiência que ele havia tido em Damasco, a caminho de Damasco, e essa experiência, assim como eu penso assim, né, eu não sou tão formado como São Paulo, é claro, óbvio, é claro, não sou, de jeito nenhum, São Paulo era top, né, era além da expectativa. E eu fiz uma experiência com Deus, e a partir daí eu fui conviver com as pessoas, né? No primeiro momento eu convivi com algumas, depois elas me levaram para a formação, e depois aí desse conteúdo formativo, teve um tempo que eu fiquei sem fazer nada, sem cantar, sem nada. Fui cuidar dos meus sacramentos, né? Que faltava o crisma ainda para mim, e depois disso então foi que eu tive um contato maior e melhor com os grupos de oração e com a renovação carismática, e de forma progressiva. Não foi uma forma onde eu estacionei, não. Quem estaciona corre o risco de deixar passar uma grande oportunidade de crescer em Deus, né? E Deus não me permitiu isso. Então muita gente falava que eu pulava de galho em galho. Não, na verdade eu tive 1, 2, 3, 4, 5 grupos de oração, 6 com o que hoje eu me encontro como servo dentro da Diocese de Santo André, que é o Milícia da Imaculada. Comecei dentro do grupo Fonte de Luz, depois Rocha Resplandecente, que eu vi nascer, depois a Luz do Espírito, depois Paz e Harmonia, Nossa Senhora de Fátima, tem mais, né? Porque eu tive que mudar de região, né, para sanar um problema ministerial dentro da Arquidiocese de São Paulo. Então do Paz e Harmonia, uma primeira vez eu fui para Santa Cecília, né, para o grupo de oração Santa Cecília, na região Sé. Depois eu retornei à região Belém, né, onde eu estive no grupo de oração Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Nova Vitória, e depois fui para o grupo de oração Paz e Harmonia. Portanto, são
7 grupos de oração, porém o Paz e Harmonia foi onde eu estive um pouco mais de tempo ali, né, junto aos irmãos ali, que me acolheram muito bem, né, a Patrícia fazia parte, que sempre nos acompanha, a Patrícia, a Marta, que sempre nos acompanha aqui nas transmissões, na época a Patrícia era a coordenadora do grupo, foi ela que me ajudou muito aí no que diz respeito ao crescimento do ministério. Mas, enfim, irmãos, dentro desse tempo eu precisei vencer um baita de um problema meu, que era a teimosia. Lúcio, então você deixou de ser teimoso? Não. É uma luta diária contra isso, né? De vencer a minha teimosia, vencer assim os meus defeitos de caráter. Essa é uma luta constante entre eu e a minha carne, meus defeitos de caráter, né? É uma luta sempre constante. E dentro desses defeitos de caráter, existia uma dificuldade minha em enxergar a vontade de Deus de uma forma clara. E aí que se deu aquela experiência que eu conto na transmissão que eu fiz, né, a certeza do chamado, que é onde eu, dentro de um seminário de vida no Espírito, no grupo de oração à luz do Espírito, ali, de última hora, quando ele estava chegando no grupo, eu já tinha aberto o seminário com a pregação do amor de Deus. E aí, quando eu chego ali na 4ª pregação, se não me engano, chamada Fé e Conversão, e a coordenadora, hoje já falecida, né, a Giane, falou assim: ainda bem que você chegou agora, porque você vai pregar, né, o pregador acabou de ligar agora, e o tema é a sua cara e você vai pregar. O sorriso que eu estava, porque eu amo meu grupo de oração, irmãos. Né? Eu amava o grupo de oração à luz do Espírito, né? Tenho um carinho muito grande para ele, mas eu amo o meu grupo de oração que eu me encontro hoje, que é o Ministério Imaculado, né? Sou apaixonado pelo meu grupo, né? Deus me colocou ali e eu amo a vontade de Deus, né? Deus me colocou ali, então eu tenho que amar aquilo que Deus providenciou como sua vontade para mim nesse momento, nesse tempo. Não sei até quando eu vou estar lá também, né? Eu espero continuar ali até meus últimos suspiros, né? Quem sabe? É Deus quem sabe. Eu estou lá, Deus me colocou lá e é lá que eu vou ficar, né? Até que Deus me fale ao contrário, eu estou lá, né? E sempre foi assim. Eu comecei a perceber a vontade de Deus quando eu assumi a primeira coordenação de ministério dentro da região Belém, quando eu estive como coordenador do Ministério de Pregação junto ao meu irmão Alessandro. E coordenamos aí uma gestão, e depois aí na outra gestão dentro da região Belém, eu saí para socorrer uma outra região dentro da Arquidiocese de São Paulo, que era a região Sé, onde eu fiquei ali 2 anos e meio, se eu não me engano, né, fazendo com que o ministério corresse. E depois, logo depois, aí Deus me deu outros rumos para tomar, e a partir daí começou aquele processo de ser missionário. E esse processo de ser missionário, irmãos, ele foi difícil para mim, porque eu não sabia, eu não tinha maturidade suficiente para escutar Deus. Eu até ouvia, né? De uma forma inconsciente, na verdade, né? Eu agia mais por impulso do que por incidência espiritual, né? Porque eu não tinha essa maturidade, eu não tinha. Eu já pregava, mas estava coordenando o ministério, mas eu não tinha muita noção do ouvir a Deus de uma forma correta, né? Eu escutava, mas, irmãos, eu confesso, Deus teve muita misericórdia de mim e me conduziu muitas vezes mais na inocência, né? Graças a Deus eu estive inocente nesse tempo e consegui fazer a vontade de Deus, né? Contanto que eu não me arrependo, né, de ter ido lá na região Sé. No começo foi assim, algo muito difícil, porque eles eram muito arredios, né? E, poxa, acolher alguém desconhecido diante de tantas pessoas conhecidas lá dentro da região. Então, para eles foi muito difícil, né? Eu reconheço que é uma situação bem delicada. Mas, enfim, deixa eu tomar uma água aqui. Eu tive que aprender na marra, né? Nesse tempo, eu comecei a aprender na marra. Primeiro eu precisava conhecer direito e saber o que era direito à renovação. E graças a Deus tive lá a Maria Helena Soriano, que me ensinou a conhecer o movimento e amar o movimento como eu amo hoje. Graças a Deus devo isso muito a ela, né? Ela foi um instrumento de Deus para que eu aprendesse a amar e conhecer o movimento. Conhecer para amar e amar conhecendo. Amar porque conhece, e conhecendo defender o movimento, como eu faço hoje.
né? Defendo porque conheço o movimento. E isso também me ensinou a ser dócil. Foi aí que eu comecei a entender como era a vontade de Deus, de que jeito a vontade de Deus se manifesta, a reconhecer os traços. Eu não sou assim uma pessoa 100% espiritual como era São Paulo, irmãos. Eu não sou assim. Em nome de Jesus, né? Não estou aqui falando que eu sou o top espiritual, não sou. Né? Eu busco alcançar esse patamar, mas não cheguei lá ainda. Deus ainda não me deu a graça de poder ser tão espiritual assim, né? Tão místico desta forma. É uma coisa que eu busco muito, mas eu não cheguei nesse patamar ainda. Mas hoje eu percebo os traços da vontade de Deus e fica mais fácil de me render. Portanto, eu tive que ter uma conversão interior muito grande. Porque a luta entre a carne e o espírito, ela é grande demais. Né? É uma luta assim, é um caso muito sério. Que poucos conseguem chegar ao discernimento claro da vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a luta interior da carne e o espírito é tão grande que as pessoas vão acabando sucumbindo à carne ou aos seus próprios caprichos, portanto a carne, né? E muitas vezes acaba sendo enganado pelo diabo, ludibriado pelo diabo, porque deu ouvidos à carne. Não é algo satânico, não, é algo que começa na carne e aí sim acaba virando satânico, começa a virar demoníaco, porque os frutos são exatamente o contrário daquilo que pede São Paulo aos Gálatas no capítulo 5. Né? Acaba forjando a mentalidade da forma que o demônio nos sugere, né? Vai nos tentando. Mas isso, graças a Deus, não chegou a acontecer comigo. Mas eu vi muitos irmãos que aconteceu isso. E isso serviu de alerta para mim. Acabou servindo de alerta. E isso me fez crescer em discernimento. E acabou hoje eu tendo assim, hoje Deus me deu a graça, né? Deus me dá constantemente essa graça, isso tudo é mérito de Deus, não meu, de fazer com que eu enxergue os traços de onde está a vontade de Deus. Né? Tá muito difícil isso ir por esse caminho, mas será que realmente é essa a vontade de Deus? Será que Deus está me provando para saber se realmente eu estou decidindo em fazer a vontade dele? Será que é teimosia minha? Será que é cisma de minha parte? Será que é o dom da cisma? Eu cismei que é isso e na verdade Deus me queria numa outra direção e eu não fui? Eu fui renegando, eu fui deixando de lado, eu fui me esquivando da vontade de Deus? Irmãos, isso é mais comum hoje na igreja do que você imagina. Dentro da renovação carismática, vixe! é uma coisa de doido. Né? Infelizmente, irmãos, é uma realidade. As pessoas muitas vezes não sabem qual é a vontade de Deus para a vida delas. Passam uma vida inteira discernindo, né? Pulando de galho em galho, de chamado em chamado, dizendo, não, a vontade de Deus é essa. E depois de um tempo já está em outra. Né? Como se Deus fosse uma Maria mole, que ora chama e depois deschama. E não funciona dessa forma. Não funciona assim. Deus, a vontade dele é irrevogável, assim como os dons dele. Ele tem a sua vontade e a vontade dele é irrevogável. Ele vai fazendo com que nós avancemos para águas mais profundas, para que nós cheguemos ao topo da vontade dele. Sim, isso requer rendição de nossa parte. E aí nós chegamos no tema. Eu preciso me render à vontade de Deus. E não é me render, eu me rendi à vontade de Deus, ponto. Não, é no gerúndio. Rendendo-me à vontade de Deus. Se rendendo à vontade de Deus. É constante. Porque a luz então significa que Deus vai renovando a vontade dele. Irmãos, o amor pela vontade dele, sim, vai se renovando dentro de nós. A vontade de Deus é uma só. Que nós cheguemos lá na meta que é o céu. É uma só. E os caminhos que ele nos dá, as pistas para trilharmos, é irrevogável também. Ele não muda. Ele permanece lá. Nós seguimos se nós queremos. Porque nós temos um presente valiosíssimo da parte de Deus, que é o livre-arbítrio. E isso Deus não toma de volta.
Então, se você optar por não fazer, ele vai te respeitar. Foi o que aconteceu com aquele jovem rico, né, do Evangelho, onde Jesus, ele chega em Jesus, é a pessoa que toma iniciativa, não é nem Jesus que toma iniciativa, é a pessoa. Aí está a pista. Eu estou agindo, eu tomando a iniciativa daquilo que Deus quer para mim. E aí, mesmo assim, Jesus, ele reverte o quadro. Jesus acaba revertendo o quadro. Aquela iniciativa se torna uma iniciativa do próprio Jesus. Fala, se você quer ser salvo, você vive os mandamentos. Né? E ele dá alguns mandamentos sociais, né? Algumas traduções têm 6, outras têm 7 mandamentos ali, que remetem ali ao convívio social, desde o honrar pai e mãe até não cobiçar as coisas alheias. E aí aquele jovem fala, não, mas eu vivo isso desde a minha juventude, ou seja, aquele jovem já estava num patamar além, né? Já estava acima. É como eu e você, a nossa experiência querigmática, ela passa para o nível 2, que é o nível onde a gente começa a pretender o serviço a Deus. Onde a gente busca estar inserido na vontade de Deus e não na permissão dele. Nós já não nos contentamos mais com a permissão de Deus, nós queremos a vontade dele. E aí, aquilo que é permissão, onde Deus se sujeita a mim, às minhas decisões, muda o quadro. Aí, quando chega no nível 2, sou eu quem me sujeito às decisões de Deus. Sem questionamento, sem voltar atrás, sem rodeios, sem nada. Dócil como Nossa Senhora, dócil como Paulo. Irmãos, e o que aqui, irmãos, então nós entramos no eixo aqui da pregação. Paulo tentou 2 vezes, a palavra está mostrando isso, que Paulo tentou por 2 vezes ir para onde ele imaginava que seria o caminho que ele deveria trilhar, e o Espírito Santo intervém, não é por aqui. De que jeito que São Paulo viu isso? Irmãos, nós não sabemos. O que nós temos aqui é o relato de que depois da segunda intervenção de Deus, um macedônio aparece numa visão de Paulo, e a Macedônia era a porta de entrada para a Europa, na época. Que era, inclusive, Filipos é uma província da Macedônia, que é uma província romana, que é uma província europeia. Começa então São Paulo a desbravar a Europa, na sua segunda viagem missionária. Depois ele volta, depois retorna à sua terceira viagem missionária, onde ele é morto em martírio, e não retorna mais. Mas o fato, irmãos, é que ele teve que se render a essa vontade de Deus, porque ele tentou uma vez, tentou a outra, e aí o Espírito Santo fala, deixa eu ser claro com você. E ainda na pessoa de um macedônio pedindo auxílio, que inclusive no rodapé da Bíblia do Peregrino, está assim, da seguinte maneira, me permitam aqui olhar. No rodapé da Bíblia do Peregrino está escrito assim, ocorre uma mudança transcendental de direção geográfica, e é o Espírito Santo ou Jesus quem impõe o caminho. Impõe o caminho. Por quê? Porque São Paulo já estava entregue a Jesus. Então aí ele pode impor. É o nível 2. Eu saí do querigma, aonde eu faço aquilo que aonde meu nariz embica, num primeiro momento, e Deus respeita, né? É a fase da euforia, é a fase daquela alegria excessiva, mas depois você começa a passar para o nível 2. Se você realmente abraça a causa do Evangelho, você investe na sua conversão, com a sua conversão, melhor dizendo, na vida em Deus, dessa experiência de batismo no Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu saio do nível 1 querigmático e vou para o nível 2 de discipulado. Aí é a hora de se sujeitar ao Mestre. E aí, o que está escrito aqui no rodapé da Bíblia do Peregrino? Está escrito assim, primeiro fechando a passagem a algumas tentativas, 2. Depois enviando um sonho oracular, né? Vai chamar de sonho oracular, onde acaba acontecendo um oráculo, né? E depois, vai dizer assim, um macedônio anônimo. Lucas normalmente faz intervir anjos. Um macedônio anônimo que aparece num sonho é a voz da Europa pedindo auxílio. Sem querer recordamos que da Macedônia partiu a grande difusão cultural que chamamos de helenismo. A situação está mudando. Agora o helenismo vai receber como auxílio
a boa notícia ou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, percebe-se aí que São Paulo teve que subir para o nível 2. E a partir do nível 2, então, nós chegamos aqui que eu preciso me render à vontade de Deus. Se eu quero algo frutuoso, e nós sabemos, irmãos, os frutos que deu São Paulo, né? Nós sabemos. Não é novidade para ninguém que São Paulo desbravou a Europa e aí, né, como diz lá, o primeiro continente, né, acaba sendo catolicizado, vamos dizer assim. Ele acaba sendo evangelizado, né, no primeiro momento e aí catolicizado num segundo momento, quando a igreja se consolida em Roma. E aí, irmãos, o que nós podemos absorver disso? Que eu preciso me render. Não adianta eu apontar o nariz e achar que lá é a vontade de Deus, porque brilha, porque me favorece. Isso não é vontade de Deus, isso é algo que está me favorecendo. Ele vem ao encontro de uma conveniência de minha parte. E eu preciso então, se eu quero que o meu ministério, o meu chamado seja frutuoso como o de Paulo, eu preciso me render ao chamado e à vontade de Deus. A vontade de Deus, não o chamado, a vontade de Deus. Porque aí o chamado, aí a gente pode aí abrir um outro leque, né? Porque aí nós entramos na via do estado da pessoa e etc e tal. Não, o chamado. Porque aí dentro do estado da pessoa também acaba acontecendo esse chamado. E eu preciso me render, precisamos nos render à vontade e direção de Deus, como Paulo. Ele queria ir para Damasco para matar cristãos. Ele pediu a carta para sacrificar os cristãos para Gamaliel. Ele recebeu a autorização. Só que aí Deus tinha outros planos e aí interveio. Então Paulo era expert em perceber as intervenções divinas, para que Paulo fosse na vontade de Deus e não na dele. Então, essa viagem a Filipos foi uma segunda intervenção extraordinária de Deus. A primeira foi para matar cristãos, que ele acaba virando apóstolo dos gentios. Então, de assassino de cristãos, ele passa a ser apóstolo dos gentios. Eu também preciso fazer, se eu quero ser frutuoso no meu chamado, eu tenho que me render ao chamado e à direção de Deus. Ou melhor, à vontade e à direção de Deus, na direção dessa vontade dele. Como Pedro. João capítulo 21, ali dos versículos 18 a 22, vai nos dar a pista de que Pedro também pensou em abandonar tudo. Porque estava cansado da espera, porque estava cansado ali de ficar ali entre os apóstolos, de ficar ali fechado com medo. Ele queria sair dali. Esse tempo pandêmico aí está nos dando aí uma prévia do que foi Pedro e os apóstolos, né, enclausurados ali por medo, né? Por medo. Hoje nós temos medo de uma pandemia. Eles tinham medo dos romanos. Mas aí deixa isso para lá. E aí acontece que ele vai pescar. Nessa pescaria, né, de João 21, né, nós percebemos aí que Jesus estava lá, né, já com peixes, com pães, tudo pronto, né? Se revela aqueles 7 apóstolos que estavam na barca, da mesma forma como se revelou a primeira vez para Pedro, lá em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então, Jesus dá as pistas, volta com Pedro lá na fogueira, né, onde ele negou Jesus 3 vezes, ele volta na fogueira, dessa vez não mais com a empregada, né, ou diante das pessoas às quais ele negou Jesus, mas volta ali na fogueira de novo para assumir Jesus, né? A didática de Jesus é fantástica, né? Vai perguntar por 3 vezes, as 3 vezes Pedro negou, agora ele vai assumir Jesus como seu maior amor, como o amor da vida dele. E aí depois, mais para frente, no versículo 18, então aí depois da terceira declaração de amor de São Pedro, então Jesus fala assim, ó, quando você era mais jovem, você ia para onde você queria, quando você amadurecer na fé, inclusive eu falo sobre maturidade de fé, maturidade espiritual, lá no meu blog, né, no blog lá tem um artigo que eu soltei esta semana, né, que eu terminei essa semana, já fazem 3 meses que eu estava escrevendo esse artigo. E aí, essa semana, graças a Deus me deu a graça de escrevê-lo. Enfim, lá Jesus está falando, quando você chegar na maturidade da sua fé, quando você ficar mais velho, alguém vai te prender pela cintura e vai te levar onde você não quer.
E aí o próprio apóstolo João, no desenrolar do evangelho ali, vai dizer, mostrar com isso a forma de morte com a qual Pedro deveria glorificar a Deus. E Pedro, até no... a palavra mostra, irmãos, evangelho em João 21, de Pedro na sua humanidade. Olha só que interessante, a Bíblia não esconde a humanidade das pessoas. Pedro olha para trás assim e olha para São João, fala, Jesus, e ele? E ele vai ficar? Eu tenho que ir agora, mas ele vai ficar? Como se dissesse, não, manda ele vir comigo, né? Vamos juntos, né? Que é melhor. E Jesus dá uma resposta, num primeiro momento, até que ríspida para Pedro. Se eu quero que ele fique e que você venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a ti, vem, segue-me. Acaba aí. E aí Pedro, então, nós sabemos que ele chega lá em Roma, né? Depois tem toda a trajetória de São Pedro, que o livro dos Atos dos Apóstolos vai contar aí dos capítulos 1 até o capítulo 10, vai contar aí sobre os atos de Pedro, né? Pela força do Espírito Santo. Mas depois Pedro acaba em Roma, né? Crucificado de cabeça para baixo. Se eu quero ser frutuoso, como São Paulo, dentro do seu ministério, dentro do seu chamado, dentro da vontade de Deus, eu preciso me render ao chamado e à direção de Deus, como Abraão, em Gênesis 22. Irmãos, depois de quase mais de 100 anos, né, esperando a promessa de um filho, Abraão tem um filho, depois de 12 anos, né, tá ali, o rapaz, já é um rapazinho, já pode ter acesso já pode ir ali, já começar a acompanhar o pai, né, nos seus trabalhos manuais, né, e braçais. E ali o pai, Abraão, aquele idoso, já meio sem forças para muita coisa, acaba babando ovo em cima do filho. Irmãos, é pai, idoso ainda, misericórdia, a gente sabe como é que é isso. Então ela estava babando o ovo em cima do filho dele, estava aproveitando o filho, ele não sabia quanto tempo tinha de vida ainda, então ele vai aproveitar o filho. Só que chega num dado momento que Deus percebe, fala assim, Abraão, você não tem me buscado tanto quanto antes não, depois desse menino aí, ele já com 12 anos, você tem relaxado aí nos seus 12 últimos anos aí, né? Você foi relaxando de pouquinho em pouquinho, né? É o seguinte, se você realmente me ama, eu quero seu filho em sacrifício. Vai sacrificar o teu Isaac lá no monte que eu te indicar. Irmãos, Abraão era pai. Desculpa, eu também sou pai. Se Deus me pede isso, irmãos, vai dar um nó na minha garganta. Eu vou relutar muito. Né? Eu não sei se eu tomaria a iniciativa de Abraão. Eu sou muito franco nisso. Eu não sei se eu teria a coragem de ter a mesma de Abraão. Irmãos, Abraão foi lá, levou o filho. É claro que Abraão usou de sabedoria. Levou com ele mais 2 servos. E aí Abraão, né, chega num dado momento lá, Abraão fala, fica aí que eu vou lá no Monte Moriá adorar a Deus. E olha, Deus indicou o monte. Abraão sabia ouvir a Deus, irmãos. Havia relaxado talvez na sua conduta, no seu escuta a Deus, mas ele sabia ainda como escutar a Deus. Isso te diz alguma coisa? Eu espero que sim. Porque independente do seu tempo de igreja, de grupo de oração, de ministério, de chamado, de vocação, etc, e etc, e etc. Você se acostumou em ouvir a Deus? Ou ainda ouvir a Deus mexe com você? Te faz tomar decisões de ir para montes onde Deus te indica, para fazer aquilo que talvez você não queira, ou que eu, Antônio Lúcio, não quero. Sacrificar coisas que me são convenientes e que precisam parar de me acomodar no lugar onde eu estou. Isso te diz alguma coisa? Eu espero que sim. Porque para Abraão, irmãos, para ele ser considerado o pai da fé, ele teve que ter tanta fé que quando chegou no dado momento de que eles estavam subindo o monte já, o Isaac, que era aquele molecote de 12 anos, dizia, papai, escuta, a gente tem aqui o cutelo, a lenha, cadê o cordeiro para a gente fazer o sacrifício?
Ele não era bobo, não. E Abraão também não foi besta. Porque se ele fala, Abraão, meu filho, é que você quer o sacrifício. Ele ia dar no pinote, ué. Ele ia voltar atrás. E Abraão, sabiamente, diz assim, é tudo inspirado por Deus, irmão, tenho certeza disso. Diz assim, Javé Iré, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia nunca faltará, meu filho. Significa, Deus vai dar o cordeiro. Olha que ato de fé. O homem saiu só com o filho, sem o sacrifício, nem para dar um tombo no filho. Olha para você ver. E ainda tem sabedoria para dizer, Deus vai providenciar, meu filho. Como quem disse, você vai ver o extraordinário de Deus. E viu mesmo. Quando nós somos fiéis, nos rendemos ao chamado de Deus, nós vemos o extraordinário de Deus acontecer. A ponto de ver enroscado no chifre de espinheiro. Mas Abraão precisou amarrar Isaac, levantar o cutelo para dar bem no pescoço de Isaac. Até a hora do anjo dar um berro para Abraão, não faça nada com teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. Irmãos, é fé demais, uai. É muita fé, é uma confiança extrema. Eu tenho aí lá no YouTube, tem lá a ótica de Abraão, de Isaac, do próprio meu irmão do céu. A ótica não, é lá na meditações lá, ou passagens, eu não me lembro, irmãos, eu acho que é passagem específica que está lá. Prometo que depois eu deixo aqui o link para vocês de onde está falando. Irmãos, é forte demais isso. Pensa num negócio doido. Abraão teve a paixão de levantar o cutelo. Deus tem que dar um berro com ele. E aí existem os dois extremos. Eu estou disposto a sacrificar aquilo que me acomoda, ou aquilo que me é conveniente, que me descompromete. E ao mesmo tempo, será que Deus tem que gritar para eu entender qual a vontade dele? Porque, irmãos, o que eu conheço de gente teimosa, turrona com a vontade de Deus, gente, homem, mulher, jovem, idoso, olha, irmãos, é um troço absurdo. Gente que deveria me dar exemplo. Gente que deveria ser referência para mim. Irmãos, relutando com a vontade de Deus. Questionando a vontade de Deus. E, irmãos, eu não estou falando assim, mas foi porque foi uma revelação de última hora. Não, irmãos, confirmado na palavra. Eu não estou falando de algo que eu estou supondo. Eu vi, irmão do céu, eu presenciei as coisas. Gente que questiona. Poxa, será que Deus não tem o melhor para a gente? E outro, não paro por aí não. Se nós queremos ser frutuosos em nosso chamado, né, na vontade de Deus, a gente tem que se render à vontade e à direção de Deus, igual fez o profeta Jeremias. Irmãos, o capítulo 1 do profeta Jeremias, dos versículos de 5 a 10, revela que Deus tomou a iniciativa com Jeremias. Eu estou te escolhendo desde o ventre materno. Deus se justificando para Jeremias. Desde o ventre materno, eu já te escolhia e te consagrava a ir falar por mim. O sem vergonha do Jeremias vai me falar assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, justificando para não fazer a vontade de Deus. Isso te diz alguma coisa? Eu espero que sim. Porque, irmãos, quantos de nós não tem assim dado desculpas? Justificando. Quem muito justifica, semeia no inferno. Desculpa. Mas a gente coloca sempre um mais, um porém, um contudo ou um no entanto, para não se sujeitar à vontade de Deus. Questiona, oh meu Deus, ô povo cabeça dura, raça de gente cabeça dura, como vai dizer o profeta Ezequiel. Deus aí tem que, de novo, igual fez lá com Moisés lá,
Eu vou. Mas eu tenho problema na. Não tem problema, Arão faz por você, vai ser seu porta-voz. Deus tem que fazer a mesma coisa agora com Jeremias. Não digas eu sou. Mas aí Deus é Deus, né? Não digas eu sou uma criança. Eu vou colocar a palavra no seu lábio. Eu estou te erguendo para você abalar as estruturas. Para levantar e destruir, para plantar e colher, para plantar e arrancar. Vai lá, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Estou aqui para te livrar. Vai lá. Depois ele entra em crise, né? A gente sabe aí na palavra de Deus lá, Jeremias entra em crise lá, amaldiçoou o dia do próprio nascimento lá, e logo depois ele cai com a cara no próprio orgulho, aí fala, Senhor, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Enfim, irmãos, é preciso se render à vontade de Deus. Deus não vai se render a nós. Ele se rende diante de um coração que crê. Ele se rende diante de um coração que crê. Quer mais uma? Eu preciso, para que o meu chamado seja frutuoso, como de Paulo, eu preciso me render à vontade de Deus e à sua direção, como Davi. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 17, versículos de 1 a 14, revela ali uma situação que nos livros lá de Samuel e depois dos reis, não conta do rei Davi. Que Davi ele tinha o projeto de fazer a casa de Deus, né, o templo, que depois se tornou o templo de Salomão. E Davi tinha tudo pronto. E lá, falando com o profeta Natan, a gente vai fazer, vai ter tanto de ouro, tanto de prata, vai ser cordão assim, tantos metros de altura, de comprimento, largura e tal, coisa e tal. Dali a pouco, Natan sai. E Deus avisa para Davi que não é ele que vai não. Eu vou abençoar a descendência dele, mas ele não vai construir uma casa para mim não. Pode falar para ele enrolar a planta, porque ele não vai fazer para mim não. Quem vai fazer é o filho dele. Depois de tudo pronto, tudo idealizado. Nossa! Quantos de nós não fazemos isso? Só que a gente faz ao contrário, né? Davi desenrolou o negocinho lá e deu na mão de Salomão. Muitos de nós não estamos fazendo isso, não, irmãos. Desculpa dizer, mas não estamos. Nós não temos humildade suficiente para abrir mão e dizer, não é essa a vontade de Deus para mim. Irmãos, foi a duras penas que eu comecei a aprender a dizer essa frase. Essa não é a vontade de Deus. Foi a duras penas. Porque na minha cabeça, tudo que me favorecia, tudo que brilhava era ouro, era a vontade de Deus. E na verdade, Deus acaba nos ensinando com a experiência que não é bem assim. Não é porque nos favorece. Se nos favorece, será que não é vontade nossa? Tem que causar prova. A prova é o termômetro da direção da vontade de Deus. Mas é prova, não é tentação, é a prova. Porque o diabo não pode se enfiar no meio daquele que busca a voz de Deus. Ele até pode tentar confundir, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a voz do pastor, João 10. Jesus está dizendo isso, não é fariseu, não é apóstolo. Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem, conhecem a minha voz. Então a gente não vai se deixar seduzir por qualquer voz que vier estranha. Tem coisas aí que a gente precisa ir se aprofundar na vida em Deus. Concorda comigo? Eu acho que está faltando um pouquinho mais de ouvidos atentos e rendição diante de Deus. Por isso, Jesus, nessa hora, eu quero lhe pedir, Jesus, para que o Senhor me dê, pela força do Teu Espírito Santo, Senhor, a graça de me render à Tua vontade. De me render, Senhor, do Teu jeito. Eu submeto aqui, Senhor, os meus pensamentos, o meu intelecto, a minha forma de pensar, os meus desejos, as minhas vontades, os meus caprichos, sonhos,
projetos, eu submeto eles à sua vontade, Jesus. Se eu posso representar isso num papel, Senhor, está aqui, sonhos, projetos, tudo aquilo que é anseio dentro do meu coração, eu os deposito, eu submeto eles a Ti e me rendo à Tua vontade, me rendo à direção que o Senhor me mostrar, me rendo ao papel que o Senhor quer que eu desempenhe dentro da igreja. Eu me rendo, Senhor, eu rendo a minha liberdade na Tua liberdade. Seja livre na minha liberdade, Senhor, para atuar do Teu jeito, não do meu jeito. O Senhor já tem feito isso em alguns pontos, Senhor, tem outros que eu preciso de rendição agora, já nessa hora. Eu me rendo à Tua vontade, eu submeto a minha inteligência a Ti, Senhor, porque o Senhor me deu a graça de ser uma pessoa inteligente, de pensar. Graças a Ti, Senhor, eu tenho essa inteligência, mas isso não significa que a minha inteligência se sobrepõe à Tua graça, se sobrepõe à Tua vontade, de forma nenhuma, Senhor. Eu submeto a minha inteligência, o meu intelecto, as minhas faculdades humanas, eu submeto-as a Vós nessa hora, no poder do nome de Jesus, na força do Teu Espírito, ó Pai. Eu submeto a minha capacidade intelectiva à Tua vontade, Senhor. Eu submeto as minhas capacidades humanas, as minhas capacidades pensantes, as minhas capacidades manuais, eu submeto à Tua vontade, Senhor. Eu submeto ao Teu querer, ao Teu caminho nessa hora. Eu me rendo aqui nessa hora à Tua vontade, Jesus, renovando a minha aliança convosco. Eu renovo aqui, Senhor, o meu compromisso de fazer sempre a Tua vontade, de não escapar uma vírgula da Tua vontade, de não me escapar, Senhor, quando eu for pregar, de não escapar de tema, de não ficar divagando em temas, de não ficar comendo pelas beiradas, Senhor, mas ir direto ao ponto, direto ao assunto, doa quem doer, agrade a quem quiser agradar. Senhor, eu me submeto nessa hora a fazer a Tua vontade, independente dos olhares dos outros, de rabo de olho, dos olhares maldosos, das torcidas de bico, Senhor, das caretas. Eu não tenho medo disso, Senhor, e me dê a coragem do Teu Espírito Santo para não me intimidar com isso, mas dá-me, Senhor, a graça de continuar na ousadia, na parresia, no testemunho, a fazer a Tua vontade, a não submeter-me, Senhor, à vontade dos homens, principalmente quando elas vão bater de frente com a Tua vontade, mas me ensina, Senhor, nessa hora, a ir ao encontro da Tua vontade, a ser submisso à Tua vontade, igual Nossa Senhora, conforme a Tua palavra, não conforme a minha palavra não tem poder para nada, não muda nada, a Tua palavra tem poder, Senhor, e com Maria eu quero repetir, faça-se em mim conforme a Sua palavra, Senhor, conforme a Sua palavra. Submeto os meus sonhos, que já foram deixados muito tempo, Senhor, há mais de 15 anos, eu deixei os meus sonhos nas Tuas mãos. Há mais de 15 anos, todos os meus projetos foram depositados aos Teus pés, naquele sacrário, e nunca mais eu tomei de volta, Jesus, assim nessa hora. E todas as vezes que eu nascia um projeto no meu coração, que eu começava a desempenhar sozinho, o Senhor interveio. Então nessa hora, Senhor, estou me submetendo de novo, outra vez, Senhor, em nome de Jesus, estou submetendo o meu querer a nunca, Senhor, mas nunca questionar a Tua vontade, principalmente quando ela vier com toda a certeza e confirmação de Tua parte. Jamais, Senhor, não me permita questionar nunca a Tua vontade, não me permita um ponto de interrogação acerca da Tua vontade, Jesus. Em Teu nome eu vos peço isso, é o meu único pedido. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, parafraseando o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, muito obrigado por mais esta transmissão que fizemos hoje. Graças a Deus, mais uma. E hoje falando de um tema que não deveria ser problema, mas que se tornou um problema aí com o andar da carruagem, com o crescimento da tecnologia que escravizou muita gente. Mas, irmãos, se submeta à vontade de Deus, vale a pena. Fazem 20 anos que eu submeti a minha vida a pregar o Evangelho, mesmo não querendo, e hoje é vida. É vida.
E nesse tempo pandêmico, vocês não imaginam a tortura que é não sair, não poder sair em missão, não pegar minhas coisas do meu trabalho missionário, que é a venda dos doces. Irmãos, isso dói no coração de um missionário, dói. Pode perguntar para qualquer missionário se isso não dói. Dói muito. E a gente, nesse tempo pandêmico, eu tenho aprendido a conviver com essa dor na esperança de que ela vai passar. De ver... Desculpa, irmãos. A missão, ela deixa saudade na gente. E quando a gente doa a nossa vida para Jesus, Jesus nos ensina a viver a missionariedade nossa. E não sair, não presenciar a transformação das pessoas através do nosso ministério é algo que machuca muito nosso coração. Nosso coração humano, de ser humano. Nosso coração de servo, nosso coração missionário. Machuca muito porque quando a gente abre mão de tudo para ser missionário, como é o meu caso, e o caso de muitos aí, como Anderson Reis, Moisés Rocha, nós abrimos mão de tudo para ser missionário. E não exercer aquilo que Deus nos chamou, meu Deus do céu, como isso dói, como isso machuca. É passar pela flagelação sem derramar sangue. É o sacrifício incruento, o martírio incruento, que não tem derramamento de sangue, mas que dói na alma. Então, se você não valoriza missionários, passa a valorizá-los. Você não imagina a luta nossa para mantermos em pé aquilo que Deus nos escolheu para ser. É uma luta, não é uma coisa simples de se viver, é abrir mão de muita coisa, é ouvir coisas que você às vezes não quer escutar, como desaforo às vezes de familiar, muitas vezes é um filho pedindo para você fazer algo e você tem que sair, porque você tem que dar conta daquilo que Deus te chamou, porque Deus é mais importante que um filho, e se não fosse Deus eu não teria os meus, e isso precisa ser uma resposta muito consciente, muito certa, com um testemunho de vida diante dos seus filhos, que muitas vezes a gente perde a paciência com o filho, e isso deixa uma marca na vida deles, principalmente no caminhar com Deus, e você tem que ter jogo de cintura, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento na hora de fazer isso com os seus filhos também. E irmãos, é luta constante. Então quem é missionário como eu, pai, que tem que fazer suas vezes, cumprir os seus deveres de Estado enquanto pai, enquanto alguém que assumiu o sacramento do matrimônio como missão para a igreja, irmãos, olha, é doído. E você sabe, tem que colocar as coisas no seu devido lugar, sua família no seu lugar, os seus deveres no seu lugar. Irmãos, e sem que você cumprir os seus deveres, você não está caminhando na santidade. Não está. Então você tem que cumprir os seus deveres de Estado e também cumprir os deveres que você assumiu diante de Deus, porque Deus também, do mesmo jeito que os deveres de Estado nos cobram nas pessoas responsáveis por esses tais deveres, também Deus um dia nos cobrará. Aquela parábola dos talentos, onde o patrão vai pedir conta dos talentos, ela é uma parábola escatológica, que nos revela aqui o que realmente será. Então, ore por os missionários, se tiver um tempinho, reze uma Ave Maria por mim, pelo menos por esse miserável pregador, e reze para nós termos forças, de superar essa dor dessa situação pandêmica que está passando. Eu creio nisso, nós vemos aí os sinais, que está tudo acabando, mas mesmo assim nós temos que tomar muitos cuidados. Tem muita gente com medo, o que não é novidade, não é uma qualquer doença, é uma doença que, dependendo do organismo da pessoa, principalmente daqueles que estão em situação de risco, que fazem parte do grupo de risco, é mortal. Então temos que tomar os devidos cuidados. Então continuemos tomando os nossos devidos cuidados, mas sem deixar de crer que existe um Deus maior que isso. Vamos ser obedientes. Ser obedientes nas coisas de Estado. Então vamos ser obedientes no nosso Estado, nos nossos compromissos de Estado. Tá bom? Deus abençoe. No sábado nós nos encontraremos de novo.
E aí no sábado às 19h30, é um pouco mais tarde, mas aí já vai dar tempo de você ouvir esse miserável já jantado, né? Com a fome já saciada, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, Deus abençoe sua casa, sua vida, né? Continuemos aí firmes. Não esqueça de, se você for sair, leva máscara, abençoado. Leva máscara. Leva máscara. É incômodo? É demais. É sufocante às vezes? Demais da conta. Mas a gente precisa ser caridoso. Você não fala tanto de amor ao próximo, afinal de contas? Então esta é uma forma de expressar amor ao próximo na prática. Colocando a sua máscara, tendo seu álcool em gel nas mãos aí, se possível a tiracolo sempre, se for sair. Se você não precisa sair, não saia. Se é estritamente necessário que você saia, vá com máscara. Se você faz parte do grupo de risco, evite mais ainda. Mas se precisar sair, máscara, álcool em gel, lava a mão sempre. Nós já tínhamos que lavar as mãos por higiene pessoal óbvia. Agora a gente tem que lavar a mão ainda com mais consciência ainda por causa desse bendito desse vírus. Que em nome de Jesus ele será erradicado ainda do Brasil. Em nome de Jesus ele será erradicado. Eu creio nisso, não sei você, mas eu creio nisso. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser.